Olá, olá, boa noite, nação Bora Fazer. Bem-vindos a mais um Bora Fazer Talks. Hoje, o nosso Bora Fazer Talks de número 38. Olha quanto evento, quanto conteúdo a gente gerou e compartilhou. Estou recebendo hoje aqui meu querido amigo e também embaixador da nação Bora Fazer, Ricardo Penzin. Esse cara tem um histórico espetacular. Eu conheci o Ricardo quando eu comecei a palestrar no ecossistema de inovação. Eu fui convidado há uns anos atrás, acho que foi entre 2016 e 2017. Eu fui palestrar no Inova Joinville, só foi esse rico, a gente. Nova Joinville, exato. Nova Joinville, a gente dividiu o palco. Conheci o Ricardo, eu falei, meu Deus do céu, olha o que os caras estão fazendo. Sabe aquela coisa que você escuta e você fala, estou em Dubai? Inclusive, eu estou falando esse comentário porque semana que vem eu vou para Dubai, e acho que a sensação que eu tive quando eu conheci o Ricardo é similar à sensação que eu vou sentir na semana que vem em Dubai. Assim, tipo, meu Deus, que mundo é esse? Provavelmente. Né? Que tecnologia disruptiva, onde o homem, com a sua tecnologia e capital, leva e cria coisas realmente produtivas para a sociedade. E eu vi uma nova visão do que a tecnologia só poderia fazer quando eu conheci o Ricardo e nos tornamos aí seus queridos amigos. Ricardo, passo o palco para você, meu querido, seja bem-vindo. O palco aqui da Nação Bora Fazer é seu, fica à vontade. É uma honra estar aqui. Obrigado pela amizade de tantos anos, pelo companheirismo aí, a gente sempre está junto, sempre está falando. Desde 2016, 2017, trabalhando com inovação disruptiva no Brasil. Inovação já não é fácil, né? Inovação disruptiva, vamos combinar. No Brasil é para poucos. E é muito difícil a gente ter um projeto tão disruptivo como o Hyperloop. Isso não é nenhuma vantagem, a gente está falando, muito pelo contrário. É só uma dificuldade extra aí da gente ter uma inovação tão disruptiva como o Hyperloop. Para quem, só uma curiosidade aqui, todo mundo sabe, já ouviu falar o que é um Hyperloop, sabe o que é, não sei se a gente pode interagir assim, Fernando, como é que com o pessoal, como é que é o... Claro, aqui é um papo aberto. Eu queria entender se o pessoal, se eles já ouviram falar, se eu aprofundo mais, se eu aprofundo menos. Escrevam aqui no chat a cidade de vocês e sim ou não, se conhecem ou não. Se já escutaram falar de Hyperloop, que o Ricardo... Inclusive, bom, Praia Grande não conhece. Nunca. Odilon lá de Penha, Santa Catarina, não. Salto, São Paulo, não. Acho melhor a gente perguntar quem já ouviu falar do que quem não. Tá faltando sua porta-voz, o porta-voz é você, Ricardo. Vamos lá. Antes de eu mostrar aqui o sistema, eu vou contar a historinha do que aconteceu, né, de como surgiu essa tecnologia. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o diretor-presidente Brasil e América Latina da Hyperloop, aqui para tentar trazer um pouco mais de eficiência e sustentabilidade para os modais de transportes aqui no Brasil. Né? Faço isso desde 2017, 16 ou 17, eu acho que 16, né, Fernando, que a gente foi lá para Joinville, acho que era 16, isso. Desde 2016, e com alguns avanços, não tantos quanto eu gostaria, né? Sou formado em inovação estratégica, gestão de projetos, administração de empresas, algumas passagens pelo Vale do Silício, Europa, e estou nessa atividade aqui que eu executo com muito amor e muito carinho, mas ao mesmo tempo com muita dificuldade de falar de uma inovação tão disruptiva como é um Hyperloop. Vocês vão entender logo, logo por quê. Num país como o nosso, que infelizmente não tem nenhuma características de ser inovador, né? E muito menos de adoção de tecnologias disruptivas aí a curto prazo. Enfim, em 2013, o nosso querido amigo e famoso Elon Musk lançou um artigo, um white paper, dizendo o que seria o modal do futuro, né? Obviamente, o Elon está sempre pensando em sustentabilidade, né? Então, ele lançou um white paper escrito por um engenheiro dele da SpaceX, do que seria um novo modal de transporte, isso lá em 2013, né?
Em 2013, a gente abriu a empresa, a gente não, né, eu não fazia parte, mas os meus fundadores abriram a empresa e de lá para cá começaram a desenvolver esse sistema. Né? Então, por isso que é um sistema tão famoso, por causa o Spotlight, quem colocou o Spotlight em cima desse nome foi o próprio Elon, né? E ele fala disso até hoje, apesar dele não fazer parte oficialmente das empresas, né, não é sócio de nenhuma das empresas, porque inevitavelmente isso atrapalharia o valuation na bolsa da própria Tesla, né? A gente está falando de transporte, mas ele é um apoiador, um sponsor que fica ali, um stakeholder que fica ali do lado, sempre olhando e apoiando sempre que pode. Né? Então, o que é um Hyperloop? Né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela que vocês vão entender melhor. Não sei se vocês estão vendo. Chegou aí para vocês? Sim. Sim. Sim, só Hyperloop TT. Isso, Hyperloop TT. A gente teve uma queda aí no nosso grupo de empresas do Hyperloop há umas semanas atrás, talvez 2 semanas atrás. A nossa maior concorrente, na verdade, é a Hyperloop One, que agora chamava Virgin Hyperloop. Ela fechou, né? Isso deu uma balançada no mercado, mas eu tenho boas notícias aí para dar para vocês aí, primeira mão, na verdade. Na verdade, o press release vai ser amanhã. Então, mas na Europa já é de madrugada, então tá tudo bem falar para vocês aqui hoje, eu já falo para vocês. Então, assim, só voltando, fazendo uma breve explicação do que é o sistema, né, para vocês entenderem melhor. O Hyperloop é um sistema que é dentro de um tubo fechado, ou seja, não tem nenhuma interferência do mundo externo. Esse tubo no modal para passageiro, ele tem 4 metros de diâmetro, ele é de aço, 2,5 polegadas, e a gente tira o ar dali de dentro e faz quase vácuo, né? Ali 100 Pascal, 10 Pascal, fica em 10, 100 Pascal, e dentro desse tubo tem uma cápsula, que basicamente é um avião sem as asas, né? E essa cápsula está em cima de um trilho de alumínio e que levita a partir de 40 km por hora de forma passiva, ou seja, a gente não, ao contrário dos maglevs aí da Europa e da China, a gente não precisa eletrificar o trilho, né? São sempre 2 tubos, um indo e um voltando, e em cima desses tubos tem um painel solar que gera uma energia suficiente para alimentar todo o sistema e ainda devolver energia para o grid, né? Essa cápsula cabe em torno de 40 a 50 passageiros, dependendo da configuração da cápsula, e no sistema de carga, no projeto de carga, ele cabe um container, né, de 20 ou de 40, tanto faz, fechado. E esse sistema viaja até 1.200 km por hora, né? Então, eu acho que a partir daqui dá para explicar, dá para vocês entenderem um pouco melhor qual o tamanho da disrupção que a gente está falando, né? A gente está falando de um sistema que pode fazer São Paulo-Campinas em 4 minutos, São Paulo-Rio de Janeiro em 12, e, para quem está no sul, Porto Alegre e a Serra Gaúcha em 19 minutos, rompendo a serra, né, a Serra Gaúcha. A gente fez um estudo de viabilidade para o Rio Grande do Sul, e agora a gente está fazendo um estudo de viabilidade para carga, ligando o Porto de Santos até a região do agronegócio do Mato Grosso, né? Esse ainda está em elaboração. Os resultados são muito promissores, mas a dificuldade de implementação de um sistema desse é inerente ao país, apesar de a gente já estar em fase construtiva. E aí, Fernando, eu queria te prestigiar dizendo que no dia de ontem, na Itália, nós assinamos um primeiro contrato com o governo italiano para a construção do primeiro Hyperloop em tamanho real comercial da história da humanidade. Parabéns. Obrigado. Com um investimento do governo italiano na ordem de 800 milhões de euros para os próximos 4 anos. Então, daqui a 4 anos, a gente vai ter aí o primeiro
Hyperloop construído da história da humanidade, na Itália, ligando Pádua a Veneza. Né? Então, é uma notícia muito interessante, muito forte para nós, porque a gente está lutando com esse projeto desde 2013, e apesar de pouco tempo, né, de 2013 para cá, a gente estava buscando isso há muitos anos. Então, hoje, eu posso falar que a gente já saiu da fase de pesquisa e de simulações para a fase de construção. O projeto da Itália começa com estudo de viabilidade, técnica ambiental e econômica, e tem mais ou menos aí 5, 6 meses de duração. Depois a gente entra para uma fase de projeto e, daqui a um ano, início de construção. Então, assim, é um projeto que hoje eu posso dizer que saiu do campo da imaginação e se tornou realidade. Né? E agora, voltando, enfim, alguém tem alguma dúvida sobre o sistema, alguma curiosidade, alguma pergunta? Pode me interromper. Vamos lá. Guto, Eu tô... fala, Selminha. Ricardo, embora a gente esteja em momentos bem diferentes aqui, o teu projeto e olhando para Gravataí, que é um município aqui da região metropolitana de Porto Alegre, dependentes do complexo GM, enfim, tirando as barreiras jurídicas e legais, o que nós temos mais dentro da tua visão do projeto aí, o que mais a gente precisa evoluir a nível de país, e, enfim, nós temos aí uma legislação que burocratiza muito dessas disrupções. Gravataí, a gente está ainda no embrião, mas cada passo é uma comemoração, porque a gente está com projetos muito rasos ainda para onde a gente quer chegar, e olhando para você que é um projeto que resolveria boa parte hoje do modal do país e do sofrimento da população. O investimento inicial, ele para a cidade de São Paulo, ele fica em que montante? Qual é a barreira, além da jurídica, é financeira, investimento, ou realmente são barreiras políticas aqui no país? Na verdade, o Brasil está bem avançado do ponto de vista regulatório, né? A gente tem um novo marco legal ferroviário, o Hyperloop é um sistema ferroviário, é um sistema rodante sobre trilhos, né? Então ele se enquadra num sistema ferroviário, e a gente tem uma nova legislação que é por autorização, né? Então a gente está muito próximo de conseguir muito próximo da iniciativa privada, para que a iniciativa privada apresente um projeto para o governo federal ou estadual, dependendo da rota que a gente estiver falando, né? Na legislação brasileira, se você estiver dentro de um mesmo estado, você não precisa do governo federal. Se você cruzar 2 estados, você precisa subir isso para a NTT, né? Então, por exemplo, no projeto do Rio Grande do Sul, a gente não precisaria subir isso para o governo federal, a gente faria isso tudo no estado do Rio Grande do Sul. Né? E responder a sua pergunta é muito difícil, porque depende muito da rota que a gente está falando. Né? É um sistema de infraestrutura, é a mesma coisa que você fazer uma estrada, uma ferrovia, um aeroporto, depende da estrutura que você está construindo, depende de quantos túneis vão ter, se tem subida, descida, enfim, depende de uma série de fatores para a gente precificar quanto isso. Eu posso dizer quanto custa o projeto do Rio Grande do Sul, isso eu posso te dizer, né? O projeto do Rio Grande do Sul, porque a gente já fez o estudo de viabilidade, a gente já terminou, a gente está falando de um projeto para 119 quilômetros, né, que vai custar CAPEX 2 bilhões e meio de dólares, CAPEX, e mais uns 2,5, 3 de impostos para 30 anos. Né? Então, a gente tem um CAPEX de 4 anos de 2,5 bi, e tem um OPEX aí de 30 anos de mais ou menos a mesma quantidade, mais ou menos 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, tá? De 3 bilhões de dólares. Né? Mas a sua pergunta é muito boa, mas o que eu gosto de responder, na verdade, é outra pergunta. Né? Quanto tempo isso se paga? Né? Eu não sei quem aqui se tem alguém aqui que é especialista em transporte, em infraestrutura e mobilidade, mas é muito difícil a gente ter um metrô, uma ferrovia, uma rodovia que se pague em menos de 20, 30 anos. Né? Isso é muito difícil. O metrô da Espanha, por exemplo, vai se pagar com 100 anos, né? Se pagar. Né?
Em São Paulo, a gente tem um caso específico, que é o metrô de São Paulo, que tem 1 milhão de passageiros por dia, deve ter mais agora, que se pagou já, né? Mas é um caso entre muitos no Brasil, no mundo, né? Mas esse sistema no Rio Grande do Sul se paga em 15 anos, entre 15 e 18 anos ele se paga, né? Em função da demanda que existe, principalmente turística, de Porto Alegre a Gramado, que é uma das paradas do sistema, né? Então, assim, do ponto de vista de retorno do investimento, falando de infraestrutura, é um dos melhores que existe, porque o nosso OPEX é muito baixo, né? A gente não tem manobrista, a gente não tem combustível, a gente não tem manutenção, porque a gente está dentro de um sistema fechado que não sofre nenhuma interferência do ar, ou seja, a gente não tem nenhum desgaste do sistema. Ele é um sistema magnético, os ímãs que estão embaixo da cápsula duram entre 40 e 50 anos. Então, é um sistema muito eficiente do ponto de vista de operação, né? Mas, sim, é um projeto de infraestrutura que tem um custo de CAPEX muito alto, né? Mas com um retorno de investimento muito rápido quando se trata de projetos de infraestrutura, né? Mais alguém? Respondi a sua pergunta? Sim, eu queria entender a legislação, como é que ela estava, então isso já é um ponto positivo para a gente, né? Mas também são as barreiras culturais e os governos entenderem isso de um payback aí a médio e longo prazo e que resolve boa parte hoje dos transportes e olhando também a questão de sustentabilidade, toda aquela história que tem na volta aí, a gente resolve uma série de questões. Sem dúvida. Eu tenho tido conversas muito profundas e delicadas com as montadoras, com algumas montadoras, né, que fazem parte do Pacto Global, né, de carbono zero em 2050, e não existe uma solução, ainda não se sabe como vai fazer isso, por uma série de motivos, né, matriz energética, carro elétrico, enfim, tem uma série de questões aí que precisam ser resolvidas a médio e longo prazo para que a gente consiga cumprir a nossa meta aí do Pacto Global, do ponto de vista de emissões, né? Sejam elas no mundo da mobilidade industrial, seja ela qual for. Mas no mundo da mobilidade, a Hyperloop seria uma solução que ajudaria bastante o país a conseguir, né? O Brasil é um país que não precisa de energia, né? Ou seja, a nossa matriz energética ela já é 80% verde, então a energia é só um fator adicional, porque a gente gera mais energia do que essa rota do Rio Grande do Sul. Eu gero energia suficiente para alimentar a cidade de Caxias do Sul durante um ano, né? A gente tem energia sobrando para alimentar uma cidade do tamanho de Caxias durante um ano sem nenhum custo. Obviamente isso vai para o grid e as operadoras vão vender isso novamente, mas assim a gente teria condição de oferecer isso para a população, se não fosse a legislação vigente, de forma gratuita, se assim o governo quisesse, né? E a legislação permitisse, o que não permite hoje, né? A legislação da ANEEL. Então, assim, é um sistema que realmente conecta o Brasil de uma forma singular, né? A gente está falando, por uma coincidência muito legal, né? A Itália, que a gente assinou ontem o contrato, é basicamente do tamanho do Rio Grande do Sul, a Itália inteira, né? Então, assim, imagina o que isso faria para um país como o nosso, né? Imagina uma conexão entre aeroportos, entre portos, enfim, imagina qual é o impacto na economia que isso geraria, sem falar da especulação imobiliária, quanto que valorizaria as terras por onde, como isso valorizaria o projeto ainda mais, desenvolvendo cidades e regiões, né? Queria chamar aqui, Luciano Bezerra tinha levantado a mão. Ô, Luciano, você está por aí? Se estiver por aí, quiser fazer sua questão, foi o primeiro a levantar a mão também ali depois da Selma? Ricardo, boa noite. Sim, boa noite, amigos. Boa noite, Fernando. Boa noite. Eu vi um projeto parecido com da Alstom. Quem que é o fabricante desse Hyperloop? A Alstom é uma parceira nossa, na verdade, né? A Alstom é um fabricante de peças, né? Ele fabrica uma série de coisas, né? É uma bela empresa que é um parceiro nosso, que está desenvolvendo algumas partes. Não tem um parceiro desenvolvedor disso, Luciano. São, sei lá, milhares, talvez, né? A gente tem um parceiro desenvolvendo o exterior, a fuselagem da cápsula, um parceiro desenvolvendo o interior da cápsula, um parceiro desenvolvendo a comunicação, um parceiro desenvolvendo a sinalização, um parceiro desenvolvendo o tubo, um parceiro desenvolvendo a infraestrutura,
sensor, enfim, sala de controle, trilho, estudo, enfim, tem uma infinidade de parceiros que fazem esse projeto ser uma realidade hoje. Né? Não é um parceiro só que faz isso. Esse é um trabalho de várias mãos. É impossível fazer isso sozinho, porque é muito caro, seria muito caro, exigiria investimentos muito altos. Então, hoje a gente tem, sei lá, uns 400 parceiros aí, corporativos, que nos apoiam aí no ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, implementação, desenvolvimento de projeto, estudos, simulações, etc. O Dilon, você levantou a mão, só vamos lá, querido. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é bem simples, Ricardo. Se ele é só reto ou se ele faz curva? Porque eu vi um vídeo aqui no YouTube, né? Uhum. Você quer fazer as duas? Eu respondo as duas. Pode fazer as duas perguntas. A segunda é qual o tamanho mínimo do projeto na questão de quilometragem? Porque aqui em Santa Catarina, o litoral catarinense, o acesso a grandes cidades aqui, Florianópolis, litoral, assim, eu vejo, meu Deus, seria a solução de um grande problema, eu estudei isso, né? Então, eu queria saber o tamanho mínimo. Sim. Qual a distância entre a gente tem Balneário, Florianópolis e até Joinville, são cerca de... Tem cerca de 100 quilômetros, mas teria um trecho de 35 quilômetros, que é Balneário, Itapema e o Parque Beto Carreiro World. Só para você ter uma ideia, a sua primeira... Qual foi a sua primeira pergunta? Desculpa. Se ele faz curva. Faz. A gente tem uma rampa de 8,5 graus. Né? Então, a gente faz uma curva para qualquer lado, sobe, descida, sem nenhum problema. Né? Só para vocês terem uma ideia, a ferrovia faz 2,5, talvez 3, assim, e não sobe. Né? Não tem muita subida. A gente faz 8,5, óbvio, né? Reduzindo velocidade, enfim, respeitando curvatura e tal, mas a gente chega a 8,5 de rampa. Né? E a partir de 30 quilômetros, Odilon, a gente seria viável a partir de 30 quilômetros. O seu projeto, o projeto Santa Catarina, o projeto que você está sugerindo, né, é um projeto muito similar com o projeto do Rio Grande do Sul, né, aqui são 119 quilômetros, com 4 paradas, né, saindo do aeroporto, o Salgado Filho, né, aeroporto, Nova Friburgo, Gramado e Caxias do Sul, né, então são 4 paradas, dando num total de 119 quilômetros, que é mais ou menos o que você está falando, né, são 3 paradas pelo que você falou aí, Florianópolis, Balneário e Joinville, né, se não me engano. Então, isso, mais ou menos... esse litoral aqui que é muito concorrido e está um boom imobiliário agora aqui, né? Então, Itapema, mais ou menos uns 35. A gente viu as filas de carro aí no Réveillon, nas redes sociais. Oi? A gente viu as filas dos carros aí nas redes sociais no Réveillon. Por isso que eu perguntei, eu levava 2h30 para ir, cerca de 35 quilômetros, que é para o porto de Itajaí, e levava 2h30 para voltar, e muitas pessoas vão, né? Aí, com certeza, obrigado pela resposta, valeu. Obrigado, Dilon. Só queria chamar aqui o Romero, que fala com a gente lá do Canadá. Fala, Romero, só como é que está aí o frio no Canadá? Exato. Hoje não está muito frio, não. Hoje nós estamos com -3 só, tá bem tranquilo. Não. Tá bem tranquilo hoje. Mas a minha pergunta é o seguinte: nós estamos aqui o Canadá, ele faz, antes de fazer qualquer projeto, ele faz abertura à chamada pública, né? Aqui para fazer um projeto. E está tendo uma chamada pública para fazer 200 quilômetros de trem, que vai sair de uma cidade um pouco abaixo da minha, que é London, até Toronto. Então dá mais ou menos uns 200 quilômetros, não é mais do que isso, ele não chega a 200 quilômetros. O meu questionamento é o seguinte: é possível da gente fazer uma apresentação? Eu conheço o nosso premier, né, que é o primeiro-ministro aqui da província, que é o Ford. É possível a gente fazer uma apresentação num projeto desse para ele, com a viabilidade, como é que funciona, custo e tudo mais para ele? Eu coloquei no chat aí, não sei se você viu, eu coloquei 2 coisas no chat. O site da empresa, para quem quiser ver os vídeos oficiais, etc., está tudo lá. Tem link para o YouTube, Press Kit, enfim, está tudo lá. Mais informações.
Eu coloquei meu e-mail aí também, para quem quiser me mandar um e-mail, igual você, me manda um e-mail me explicando isso, me falando isso, eu conecto com o meu CEO, e aí a gente agenda uma reunião entre o CEO e o primeiro-ministro para eles falarem, se apresentarem. A gente já tem um projeto no Canadá, mas como não é a minha região, eu não tenho muitos detalhes. Não é o primeiro-ministro, é o premier, é o governador. É o governador. Manda um e-mail para ele, o e-mail está aqui, ó. Inclusive, para todo mundo que quiser, o e-mail do Ricardo está aqui. Se quiser mais informação, está à disposição, só me se chamar. precisarem do celular também eu passo. Pode Queria falar passar. agora, ó, a pessoa que eu queria chamar aqui também, que com certeza... Marcos Morichik, por que não temos Hyperloop um Hyperloop aí no Japão? Boa pergunta. Boa noite. Essa eu também quero saber. Eu dei uma rápida pesquisada aqui no site japonês, né, porque eu achei um assunto bastante interessado, e na realidade tem alguns projetos já aqui no Japão. Aqui tem uma estatal, que é a JR, que é a questão dos trem-balas, né, porque o Japão é muito avançado na questão dos trem-balas, fala o Shinkansen, né, ele corta o Japão inteiro a segundos, né. Eu dei uma pesquisada, eu vi alguns projetos, inclusive a empresa de vocês também, alguma coisa, e da Virgin Hyperloop também, né? Da Virgin, né? Sim. Mas eles estão com vários projetos aqui no Japão para implantação, inclusive eu vi da Coreia e da China também, na Ásia, né? A China está construindo, na verdade, o dela, né? A China já está fazendo dela, mas a China está fazendo por ela mesma, né? China sendo China, né? Então, ela está fazendo por ela mesma, ela não tem nenhuma parceria com nenhuma das empresas, ela está construindo dela, mas a tecnologia é basicamente a mesma. Tá, mas essa questão eu ia fazer essa pergunta, né, se a empresa de vocês estão fazendo algum projeto aqui no Japão, né? Eu vi alguns sites japoneses, na mídia, bastante o assunto sobre isso, né? Nós estamos em 54 países e o Japão é um deles, assim. De novo, a gente tem uma reunião de board a cada 3 meses que os países se atualizam, né? Cada um fala o que está acontecendo, etc. Eu tenho que perguntar, eu preciso perguntar para o meu parceiro japonês lá o que está acontecendo lá. Eu lembro que na última existiam algumas negociações em andamento, mas eu não sei qual é o status delas atual. Mas sim, estamos no Japão e existem alguns projetos em negociação com certeza. Só não sei te detalhar quais são nesse momento. Eu vi a Hitachi, né, uma parceria com a Hitachi. A Hitachi é nossa investidora, na verdade. Fazendo simulações aqui no Japão, a apresentação aqui desse projeto. Mas, isso, ela é nossa investidora e parceira para desenvolvimento também. O Marcos, o famoso trem-bala aí no Japão, ele vai até quantos quilômetros por hora? Vai até 500, 600 quilômetros por hora. Então tá fraco, o Hyperloop vai até 1.200 e já ficou para trás. E ela é sem eletricidade e não emite gás carbônico, né? Exatamente. Excelente. Parabéns aí pela apresentação e pelo projeto. Obrigado, querido. Prazer. Queria chamar aqui o Wellington Paixão e depois Marcelo Boarati. Fala, Ricardo. Uma boa noite, pessoal. Eu ouvi você mencionar sobre o Porto de Santos. Fala que eu estou aqui na Praia Grande, no caso, né? E a gente, inclusive, está fechando uma parceria com o Porto de Santos. Queria entender melhor essa questão que você mencionou, até para poder estar, não sei, falando sobre isso também. A gente vai ter agora a inauguração do Hub do Parque Tecnológico de Santos, e é um ponto interessante para ser mencionado. E outra pergunta que eu ia te fazer é se o Hyperloop ele comporta a realidade voltada à questão de carga, porque é uma dor muito grande, né? A gente, aqui no caso, no Porto de Santos, a gente tem uma realidade que, infelizmente, é muito visível, né? Essa questão dos caminhões e todo o processo rodoviário e ferroviário para estar abastecendo o maior porto da América Latina. Sim. Dá um segundo, eu vou te botar um link aí no chat para você dar uma olhada. Mas, sim, a gente está em negociação com o Porto Santos para assinar um MOU com eles agora. Preciso até retomar isso aí depois do final do ano. Para a gente desenvolver. Eu estou sabendo do projeto aí do Hub. Eles até me chamaram para fazer parte desse projeto aí com algum tipo de intervenção aí junto com eles. Não sei exatamente como, porque realmente a gente precisa evoluir nesse projeto. Mas o que está
o que está sendo feito agora envolvendo o Porto de Santos, enquanto a gente está negociando esse MOU, a gente está fazendo um estudo de viabilidade técnica e econômica, conectando o Porto de Santos às zonas, às zonas de distribuição e de recarga mais... um segundo. Vou só pegar um link aqui para vocês, tá, gente? Só um minuto. Beleza. Vou botar um link aqui para você, Wellington, né? Isso. Dá uma olhada nesse vídeo que vai te responder a sua pergunta sobre o sistema de carga, né? Chama Hyperport, né? Quem quiser acessar aí vai entender melhor o que eu estou falando. Mas sim, a gente está trabalhando com carga, uma parceria com o Porto de Hamburgo, na Alemanha, que é um dos portos mais inovadores do mundo hoje, é uma joint venture com eles. Então sim, a gente está trabalhando com carga, e faz todo sentido a gente evoluir com esse hub de inovação aí do Porto de Santos. Se você quiser mencionar que a gente bater um papo com ele, já que você pode mencionar, eles já estão sabendo. Eu já estive lá uma vez, preciso voltar lá para falar com o presidente, com o novo presidente, na verdade, que mudou, né? Depois da eleição mudou. Então, preciso voltar ao Porto para conversar com o novo presidente, com a nova equipe. Tive com um diretor lá já, mas a gente precisa evoluir para assinar esse MOU e ver o que a gente consegue fazer em conjunto aí para esse hub de inovação. E obrigado pelas perguntas. Obrigado, Wellington. Só queria chamar aqui Marcelo Boarati. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Ricardo, uma pergunta e uma curiosidade. A curiosidade é rápida. Qual é o intervalo de carros, vamos dizer assim, de um para o outro? O nosso headway é 40 segundos. 40 segundos de um carro para o outro. Tá. Isso. Agora, a pergunta. Você mencionou 400 parceiros desenvolvendo, ou trabalhando no processo de desenvolvimento e tal. Mais ou menos. Pensando em termos de futuro, considerando que o futuro não está tão distante assim já, mas o trabalho que vocês vêm fazendo junto com esses 400 parceiros, que tipo de legado ou de novas tecnologias ou de novos produtos, novos materiais, vocês acreditam que essa tecnologia ou esse projeto de vocês pode trazer para o planeta, ou principalmente para o Brasil, em termos até de geração de novos empregos, novas profissões até? Sim, tem coisa que eu não posso nem falar ainda, Marcelo, mas assim, novos materiais, bateria, sensores, impressão 3D, geração de emprego, óbvio, né? Não existe um número para eu te passar agora, mas são números relevantes, obviamente depende do projeto que a gente está falando, o tamanho da rota, etc. Depende de uma série de fatores para a gente fazer esse cálculo, mas de número se eu não estou enganado aqui no Rio Grande do Sul, e eu posso estar, a gente está falando de mais ou menos 9 mil empregos novos aí, diretos e indiretos, tá? Na construção de um sistema desse. Eu posso estar enganado, tá? Estou tentando puxar da memória aqui. Então, assim, o Hyperloop basicamente mais ou menos, obviamente que a gente está no momento de scale-up, né? A gente está no momento de go-to-market agora. É uma startup americana, tipicamente americana, Vale do Silício. A gente está no momento de ir para o mercado agora se tornar uma empresa comercialmente com EBITDA, né? Não vive de investimento. Então, isso é basicamente a mesma coisa que a Fórmula 1 faz, entendeu? A gente tem, com o tempo, o tubo não vai ser mais o mesmo tubo, a cápsula não vai ser mais a mesma cápsula, a bateria não vai ser mais a mesma bateria. Então, assim, com o tempo do desenvolvimento disso e com a operação andando e com a injeção de dinheiro da iniciativa privada, a tendência é que essas tecnologias sejam exponenciais com muita rapidez, né? Imagina, fazer uma pergunta para todo mundo aqui, né? Eu, Fernando, acho que bastante gente que viaja muito, né? Eu viajo praticamente toda semana, vou e volto para São Paulo.
né? O que você prefere? Chegar em qualquer hora numa estação, entrar numa cápsula e chegar em 10, 20 minutos, 30 minutos que seja no seu destino final, ou ter que entrar 2 horas, 3 horas antes no aeroporto, enfrentar fila para fazer check-in, para passar na alfândega, para entrar no avião, para não saber se vai voar, e, enfim. Então, assim, depois da construção do primeiro, com o primeiro funcionando, eu acredito que vai ser... muitos países vão olhar para isso como uma solução imediata, até para a substituição de ponte aérea, né, em função da facilidade. A gente é um avião na Terra, é basicamente isso, né? A gente não tem toda a regulação do aeroespacial, que é uma regulação necessária, não estou aqui discutindo isso, né? É uma regulação necessária, mas é uma regulação complexa, né? A gente é um modal terrestre com velocidades aeroespaciais, né? Então, a tendência é que isso seja, aos poucos, a gente vai entrar numa concorrência, potencialmente, uma concorrência com a aeroespacial é bastante forte ao longo dos anos. E os investimentos vão virem para desenvolvimento tecnológico. Se te precisar quais são o legado, o único que eu diria era melhorar a nossa qualidade de vida, porque voar é muito ruim, né? Voar hoje, pelo menos para mim, eu acho que muita gente acha isso, voar é muito ruim hoje. A experiência de se voar é muito ruim. Eu que viajo semanalmente, né? Para mim é muito de tempo, né? Muito tempo, né? É muito tempo, muito ruim a experiência, é tudo ruim, né? É muito ruim. Então, eu particularmente não gosto e conheço várias pessoas que fazem a mesma coisa. É uma pergunta aqui, Ricardo. Não. A gente pensa assim com um metrô como uma cidade só como São Paulo, ou as grandes metrópoles do Brasil, só com certeza investem mais bilhões do que os bilhões necessários para fazer um Hyperloop. Tá? A gente está falando de iniciativas meio que o Estado tem que fazer, que são municipais. Uhum. O Hyperloop é uma solução intermunicipal, então é meio como quem é dono da história. Sim. Esse seria um dos motivos da dificuldade da gente não ter isso implementado ainda? Assim, Fernando, eu acho que o maior motivo é a descrença, né? Aquilo que a gente... É o tema da nossa conversa hoje, né? Inovação disruptiva no Brasil, né? O brasileiro, não só o brasileiro, né? Muitos países, alguns menos, outros mais, mas, assim, é muito difícil a gente tentar trazer para a realidade um projeto que ainda não existe na prática no Brasil, né? Eu estava fazendo o press release hoje do projeto da Itália, que vai ser anunciado amanhã oficialmente, vocês estão sabendo em primeira mão. Estava fazendo o press release hoje e disse lá, né, agora não tem mais desculpa, né, agora é uma realidade, estamos construindo, né, estamos construindo com dinheiro público, 800 milhões de euros, quase 1 bi de euros para construir o primeiro. Então, assim, já não é mais uma especulação de vai dar certo, não vai dar certo, quando vai ser 50 anos, vai ser 30 anos. Não, estou falando de hoje, ontem. Foi assinado ontem, né? Então, assim, a descrença, para mim, Acho que outros exemplos virão. Junto com o investimento, né? Num país que a gente não consegue manter uma estrada, né? Como é que a gente vai falar de um Hyperloop se a gente não tiver alguém lá em cima, né, e eu não estou falando de governo federal, estadual, municipal, qualquer governo que seja, que entenda qual o impacto de uma inovação disruptiva pode trazer para um país. Vocês sabiam que curiosidade, né, acho que é conhecimento comum, mas segundo a FAO, né, a Organização para Alimentos da ONU, 37% dos alimentos do mundo são desperdiçados entre transporte e armazenamento. Né? 37%. Esse dado deve ter uns 2 anos, pode ser que tenha mudado. Bom. Só com esse dinheiro baseado num PIB que tem 30% de agronegócio, já pagaria 3 Hyperloop. Só com essa economia. Não precisava investir nada. Só com essa economia desse desperdício já pagaria em função do volume que a gente tem de geração de alimentos no Brasil. Junta a isso, subsídio do diesel que o governo paga, junta a isso acidentes nas estradas, manutenção das estradas, a gente já tem. Só que a gente não tem uma visão de longo prazo, a gente não tem uma visão de inovação efetiva.
no Brasil, do ponto de vista governamental, qualquer mexe, governo. Mexe em muitas estruturas. Eu trabalho com inovação desde 2003, tá, gente? 2003 eu comecei a trabalhar com inovação. E desde de lá para cá, eu brinco com o Fernando, a gente brinca muito quando a gente encontra nos eventos e tal. A Kombi é sempre a mesma, são sempre as mesmas pessoas, o mesmo pessoal, o mesmo time, as mesmas reuniões. As reuniões mais estratégicas são as mesmas empresas, e nada muda, as perguntas são as mesmas. Entra o governador, entra o presidente, entra o ministro, um atrás do outro, e as perguntas são as mesmas, os problemas são os mesmos, e nada muda. Então, assim, não é fácil, mas é necessário. Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora, tentando angariar contribuidores e ajudantes para me levar adiante essa luta aqui no Brasil. Só queria chamar Rui Mar Castro. Fala, querido. Mais um mestre aqui da nação. Olá, boa noite a todos. Ricardo, uma dúvida, cara. A gente sabe que o Brasil ele tem desafios gigantescos, porque somos um país continental, né? Então, assim, a gente tem desafio de interligar os próprios modais que já existem. Então, às vezes é difícil eu fazer com que o metrô fale com o trem, que fale com... Como é que fica a interligação desse modal com o modelo que a gente já existe hoje? A Hyperloop é um transporte multimodal, ele foi desenhado assim. Quando a gente fala de inovação, e a gente tem mais de 800 pessoas trabalhando nisso de vários setores, quando a gente constrói um modal do zero, é muito mais fácil a gente fazer uma coisa que converse com estrada, com ferrovia, com rodovia, com porto, com aeroporto. É muito mais fácil a gente desenhar isso desta forma. Então, o Hyperloop já nasceu multimodal, né? Então, zero problema de conectar isso com o aeroporto. As nossas estações, por exemplo, elas podem ter 3 andares, um conectado com um sistema de transporte, um conectado para passageiro e o outro para avião, né? Na mesma estação, né? Tem estações que são desenhadas assim. Subsolo carga, nível da rua passageiro e em cima embarque aeroportuário. A pessoa vamos trazer de novo para a nossa realidade brasileira, né? Aeroporto Salgado Filho, a pessoa sai de São Paulo, vem para cá para ir para Gramado, já desce no aeroporto, pega um Hyperloop, em 12 minutos está em Gramado, né? Conectada com o aeroporto. Isso, a tecnologia já nasceu assim. Queria agradecer a presença aqui de membros que eu não tinha visto ainda aqui nos nossos encontros. Francisco Vidigal, não sei se você já participou de algum outro evento nosso. Obrigado, querido. Quem mais está aqui? Luiz Fernando, meu xará. Eu também sou Luiz Fernando, mas eu sou Fernando do dia a dia, viu, pessoal? Adriana Pontin, outros novos membros aqui que eu não lembro de ter visto. Ivo Ferreira, obrigado aí pela presença de todos. Gente, vamos aproveitar o cara aqui da mobilidade. Obrigado, Adriana. Então vai sair esse projeto na Itália, operacional, vai estar andando na Itália quando, Ricardo? 4 anos. Maravilha. 4 anos. 1 ano e meio de estudo de viabilidade e projetos e mais 2 anos e meio de construção. Eu acho que o início das obras lá vai ser um selo aí de validação e outros projetos devem vir em seguida, né? Eu acho que antes disso, Fernando, eu acho que assim que o anúncio vai sair amanhã, vocês vão ver na mídia isso aí sendo divulgado, mundialmente, né? Cada país está fazendo o seu PR, mas aqui no Brasil eu vou fazer, amanhã a agência já solta isso tudo. Eu acho que isso vai acontecer um pouco antes, porque os países vão ver, vão querer entender melhor isso. Então, acho que um pouco antes da construção, isso já deve ter mais 2, 3 ou 4 projetos aí para sair aprovados. Tá. Só queria chamar aqui o nosso membro, o mais italiano dos nossos membros, Marco Attissani, o transhumanista. Marco, quer dizer que agora o italiano vai chegar mais rápido para comer a pasta da mama. Da mama. Mas não entendi, Ricardo, ou não escutei bem a cidade que conectaria na Itália. Pádua? Milão? Não, Pádua, Vêneto. Pádua, Vêneto. Pádua é? Veneza. É Veneza? Pádua é Veneza? Essa é a rota que está aprovada, a primeira, né? É assim, bem pequeno. Pequeno. 2 minutos de Hyperloop? Esse é o primeiro trecho, um trecho de 100 quilômetros. 100 quilômetros, correto. Tá, mas esse é o primeiro trecho que vai ficar pronto em 2 anos e meio, que vai ser comercial. Então, são 10 quilômetros, mais ou menos, né, entre esses dois trechos, e depois mais 90. Né? Eu estou falando só do primeiro trecho construído, funcionando de forma comercial.
né? E esse trecho vai ser daqui 4 anos. Ricardo, você tem algum relacionamento com Gabriel Cresta, Bebop? É o cofundador, é um amigo e... eu sou amigo dele. É um grande amigo. O cara estava apresentando... falando... eu conheci ele em 2015, em Viena, ele estava falando do Hyperloop. Hoje ele passou o dia em conferência aí, fazendo entrevista. Né? É um querido amigo e um dos cofundadores da empresa também. Sim, o cofundador da empresa. Sim. Ele está aí, na verdade, né? Todo alegre aí, comemorando a assinatura do Condrado. Maravilha. O Wellington queria fazer mais uma posição, Wellington, fica à vontade. Eu ia perguntar sobre essa questão que a gente está visualizando o Brasil seguindo uma vertente da realidade dos carros voadores, com a Embraer recebendo aí aportes do BNDES, né? Sim. Para o eVTOL e essa prática aí agora de acredito que até 2030 está com pelo menos 200 carros voadores, uma coisa... Arábia Saudita ano que vem. Então tá projetando esse avanço e o investimento está crescendo em relação a isso. Sem dúvida. E aí a minha pergunta era sobre essa relação do Hyperloop em relação à procura de investimento como o BNDES e companhia. Não existe uma atração nessa realidade? Existe um pensamento de estar procurando O problema desses bancos estatais, Wellington, é que eles só investem em tecnologias com TRL 6, por aí. Tipo, Technology Readiness Level, né? Para quem não entende, sim. TRL é uma sigla para Technology Readiness Level, é uma métrica... Da NASA, né? Que a NASA utiliza para poder fazer... Vai de 0 a 9, que mede maturidade tecnológica, né? E alguns desses bancos optam por fazer 3 a 7, 0 a 3, 4 a 7, enfim, depende da maturidade. E é um investimento local, né, em empresas brasileiras. Né? A Hyperloop não é uma empresa brasileira. Entendi. A gente tem uma subsidiária aqui, né, mas a empresa, a dona da subsidiária não é brasileira. Então, isso torna um pouco mais difícil essas negociações com esses bancos de fomento. Eu sempre preciso de um parceiro. Então, uma universidade, um instituto de pesquisa, ou uma empresa privada, nacional, alguma coisa, para que a gente consiga fazer isso junto. Mas sim, e respondendo sobre o eVTOL, né, da Embraer, as nossas estações têm que ter uma pista de pouso para o eVTOL da Embraer, né? A gente não vai fazer transportes de 20, 30 minutos, né? 10, 15, 20 minutos. A gente não vai fazer isso, a gente não vai estar na porta de cada um. Mas o eVTOL pode fazer. Uma pessoa pode chegar num sistema Hyperloop, pegar um eVTOL e ir para casa, ou para uma pista de pouso mais próxima de casa que faça sentido para ele. Isso tudo corroborando com a informação de que o Hyperloop é um sistema multimodal. Sim, há um fit, né? Há um fit entre total, 100%. Sim. É porque o eVTOL faz first last mile, né? Então, a gente não faz first last mile. Né? E a gente precisa de tecnologias que fazem isso, bicicleta, moto elétrica, eVTOL, seja o que for. Fechou, obrigado, Ricardo. Um aspecto também interessante é como que isso desafoga a questão imobiliária, né? Sem dúvida. As pessoas hoje elas têm que morar perto, em lugares minúsculos. Outro dia estava até vendo uma propaganda engraçada na TV, assim, 30 metros quadrados, mas não é estúdio, hein? É apartamento. Exatamente. Não é estúdio, é apartamento. 32 metros quadrados. Agora tem 10, né? Tem 12, 14, sei lá. É isso. Na verdade, assim, imagina um projeto ligando Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Um Y, né? Fazendo um Y, conectando esses 3 aeroportos, né? Onde você mora? Não interessa. Em 20 minutos você está em qualquer um. Sim. Isso... Não interessa onde você mora. Né? Você está vindo da Europa para passear no Brasil. Vou visitar o Rio de Janeiro. Vou pousar no Rio de Janeiro? Não. Em 20 minutos eu estou no Rio. Diferença que faz. Muda completamente a noção de mobilidade, de real estate, né? De circulação imobiliária. E para nós, né? Que eu moro numa chácara, então eu sou muito afortunado nesse ponto. Mas para quem mora em São Paulo, talvez faça sentido morar a 5 minutos do centro de São Paulo, ou da Estação Pinheiros,
estando a 30, 40 quilômetros de São Paulo. Então, muda completamente a nossa noção de espaço. Né? Isso. E muda também o quanto que cidades pequenas poderiam se beneficiar com capital intelectual que viriam passar o dia, só trabalhar e vai embora. Sem dúvida, sem dúvida. E o próprio São Paulo, né? Com trânsito, com uma poluição, uma série de coisas. Né? Pois é, pois é. Galera, vamos finalizar aqui o nosso papo, as últimas perguntas. A gente costuma ficar 1 hora. Beleza. Aproveitar que... Fala, Odilon, falando de Penha, Santa Catarina. Fala, querido. Depois Valesca, falando... Eu estou muito curioso, porque aqui tem esse problema de mobilidade, né? E eu vejo como um case que poderia ser feito pequeno. E eu queria perguntar, como eu já perguntei, é 30 quilômetros o mínimo que faz, qual o diâmetro, se dá para fazer só para pessoas e bicicletas e motos, sem ser para carro? E se tu já andou estudando aqui a questão do Porto de Itajaí, né? Nessa localidade aqui até a cidade de Florianópolis, e também se ele passa por cima da água como uma ponte, ligando o norte da ilha até Itapema, que seriam mais ou menos 40 quilômetros. Primeira pergunta foi? Foi qual o diâmetro dele mínimo, se dá para levar só pessoas. Ele não leva carro, tá, Odilon? Ele não é não leva carro? Não é para carro. Olha. Ele é para pessoas e carga. Ele não é para carro. Tá? Ele é um sistema para passageiros e um sistema para carga. Não é para você entrar com o seu... Não é Boring Company do Elon, tá? Não é qual que é o tamanho dele, assim? Ele é basicamente uma fuselagem de avião. Ele tem 4 metros de diâmetro, o tubo, e a cápsula tem 2,70 metros. 2,80 metros a cápsula tem de diâmetro. Uma coisa interessante, viu, pessoal? Vou pedir para você comentar, o Ricardo, é que no interior dele ele tem janelas desenhadas para simular o ambiente externo, porque senão as pessoas iam ficar angustiadas lá dentro. Então, as nossas janelas são em realidade aumentada, que elas imitam a paisagem do lado de fora, né? Então, a partir de uma determinada qualidade de imagem, sei lá se é 4K, 8K, não me lembro bem, mas a partir de uma determinada qualidade de imagem, a visão humana já não percebe se aquilo é verdade ou não, né? Então, a gente pode, por exemplo, colocar janelas ali e passar, e filmar do lado de fora e transmitir para aquela janela como se você estivesse realmente vendo a paisagem do lado de fora. Ou, vamos escolher, a gente quer viajar por onde? Pelo Japão, pela Itália, você escolhe a paisagem que você quer ver e coloca ali na tela e pode brincar. Obviamente que isso é uma questão de saúde, né, para a pessoa. Você está dentro de um ambiente fechado, sem saída, né? Você precisa de ter alguma coisa que dê para a pessoa uma sensação de liberdade ali, que ela não está enlatada dentro de uma cápsula a 1.000 km por hora. O Marco Atissani, um comentário. Dependendo do público, a gente passa nas janelas ali, a gente passa em Inferno de Dante. Isso aí. Odilon, você me fez mais 2 perguntas. Desculpa, não respondi. Você me fez mais 2 perguntas. Quais foram as perguntas? Desculpa. Não, mas foi só, né, a questão, porque eu vejo muito viável o pessoal aqui de Santa Catarina, é muito aberto a esse tipo de inovação, esse tipo de cultura. E, né, só essa sugestão, de repente, pesquisar aqui a região, e se ele passa por cima da água para fazer como se fosse um cruzamento. Ele pode estar em cima de pilares como uma ponte, né? Não tem problema nenhum. Tipo, daria para ligar a ilha de Florianópolis a região de Itapema e Balneário. Imagina a ponte, eu esqueci o nome daquela ponte lá, mas imagina imagina a ponte, em vez de ser a estrada, são 2 tubos. É a mesma coisa. Cara, é o que Florianópolis está precisando e a região. Me conecta aí com a turma aí das empresas do governo, que a gente faz O Topázio pode resolver isso lá em Floripa. Tamo junto. Quem? Topázio, prefeito lá, governador. Prefeito de vocês lá. Quem achar que ele tem interesse... Quem vai resolver vai ser a população. Se a população sabe dessa ideia, é o que todo mundo vem pedindo na região, é uma interligação, porque só tem uma saída da ilha, né, e justamente com as outras cidades.
Mas obrigado, tá? Valeu. Obrigado a você, querido. Maravilha. Quem mais aí? Mais uma última pergunta para o Ricardo. Aproveitar aqui Hyperloop. Galera, mais alguma pergunta para o Ricardo? Ricardo, a gente sempre fica no nosso bate-papo 1 hora, fica aquele gostinho de quero mais. Isso aí. Fiquei feliz de ver aqui que a galera não saiu, não arredou o pé. É realmente uma disrupção que a gente quer ver acontecer no nosso país. Isso aí. Acho que todo mundo sofre aqui com a questão de transporte público, né? Eu sou de São Paulo, mas moro em Campinas. Se tivesse isso aqui, inclusive a gente escutava, né, que ia ter na época da Copa. Exatamente. Primeiro Campinas. Né? Exatamente. Se tivesse o Hyperloop, eu com certeza estaria dia sim, dia não em São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Mas queremos ver o primeiro ser implementado na Itália e torcendo para que outros venham e que no Brasil, logo, logo. Afinal de contas, a gente viu no Jetsons e a gente começa a ver as coisas que a gente viu na infância no Jetsons. Algumas pessoas aqui viram, outras não viram. O Denis aí tá rindo, eu sei que viu bastante. Mas só uma curiosidade, o Jetson falava que se passava nos anos 2000. Não sei se você lembra disso, Fernando. Não, era nos anos 2000. Anos 2000. Era nos anos 2000, então a gente já está atrasado, na verdade, em relação Meu sonho de consumo era a robozinha limpando a casa, né? Ele era nos anos 2000, então a gente já está atrasado, na verdade. Queria chamar aqui para fazer uma pergunta, eu não sei o nome do senhor, Sabor do ponto BR2, só qual é o nome do senhor, por favor? Me fala o seu nome, que tem gente que coloca o nome de empresa, eu não sei. Antônio. Mas fica à vontade. Antônio, fala, Antônio, tudo bem? Só manda ver na sua pergunta aqui para o nosso amigo Ricardo. Eu só quero dizer boa noite para todo mundo, que eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu estava trabalhando. Mas eu estou aqui. Eu quero fazer uma pergunta, deixar uma adenda para o Ricardo, que é o seguinte. Eu moro em São Paulo, eu saí do interior, vim para a capital, tem exatamente, vamos pôr aí, 60 anos. Eu trabalhei no Estado, no Poder Público, durante 40 anos. Hoje eu sou aposentado, sou microempreendedor. Só que tem um detalhe. Eu saía da minha casa 4 horas da manhã para trabalhar, eu gastava 25 minutos daqui de onde eu moro até a Praça da Sé. Perfeito. Na volta, era 1h30, 2. Naquela época, há 10 anos atrás que eu estou aposentado. Você já pensou alguma coisa nesse sentido para desenvolver no raio assim de 30, 40 quilômetros? O Hyperloop não é um sistema de mobilidade urbana, né? A gente não é metrô nem ônibus, né? Mas existe uma iniciativa de utilizar a tecnologia Hyperloop para a mobilidade urbana, por exemplo, sem o tubo, né? Porque as velocidades não vão ser tão grandes, então não tem muito problema de atrito com o ar, né? Mas hoje a nossa tecnologia ela não é para paradas a cada quilômetro, por exemplo, como é o metrô de São Paulo hoje, né? Então, não, hoje nós não temos essa tecnologia. O que aconteceria na implementação de um Hyperloop em São Paulo, com muita certeza, isso seria o desafogamento do trânsito, né, e diminuição do transporte. Então, o deslocamento de ônibus e metrô ficariam mais fáceis e mais agradáveis para a população em função desse deslocamento das pessoas para regiões mais afastadas de São Paulo e utilizando o Hyperloop. Obrigado. A outra pergunta é o seguinte, em relação, eu escutei você falando no final de ano, por exemplo, o tumulto de carro, essas coisas. Sim. Eu, particularmente, não viajo final de ano. Nem eu. Aqui em São Paulo. Porque uma vez que eu viajei, há muitos anos atrás, eu cheguei a ficar 9 horas na interligação para a Baixada. É isso. 9 horas. É isso. Aí, daí para frente, eu falei com a minha esposa, falei com meus filhos, meus netos, viajamos sempre
2, 3 dias antes. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, vai ficar. Porque não dá. São Paulo, é impossível você viajar em qualquer feriado. Não, não é São Paulo, não. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, qualquer lugar. Mas São Paulo é o pior. Qualquer São Paulo lugar. é o pior. É uma coisa para você que está mexendo, que mexe com essas coisas, devia pensar, porque o metrô, eu com a idade que eu tenho, eu já vi... Você tem que idade, São Antônio? Vou fazer 70. Maravilha. Tu tá jovem ainda, São Antônio. Vai trabalhar muito ainda para esse país. A Sorocabana, eu vi aqueles trem velhos rodar, eu vi os trem mais novos rodar, esses que estão rodando agora, para mim tá pior do que os mais velhos. Pior do que os mais velhos. Vamos aguardar o nosso Hyperloop, então, aqui um dia. Espero que você consiga mudar essa situação, principal. Se olhar, fazer um estudo minucioso para São Paulo, dá para se mudar muita coisa. Eu falo que eu não faço isso, porque o meu intuito é fazer salgados para você. É esse que é o meu intuito. Agora, ver as coisas com precisão, que eu trabalhei na área de segurança, ver as coisas com mais precisão, hoje em dia eu consigo ver. Porque eu passei nisso no passado. Sim. É um trabalho muito difícil, mas se todo mundo que está aqui, por exemplo, me ajudar, falando com uma pessoa, contra pessoa, contra pessoa, contra pessoa, me ajuda a acelerar o trabalho, né, Fernando? É o caminho, e esse é um dos objetivos da Nação Bora Fazer, a gente falar o que todo mundo faz para todo mundo e propagar conhecimento e todo mundo se alavanca no nosso network sustentável. Queria chamar... Só obrigado, seu Antônio. Boa noite. Boa noite, obrigado, seu Antônio. Prazer, Até querido. a próxima semana. Até. Queria chamar aqui para o nosso último comentário, Marco Antônio Atissani. Ricardo, quantos trens podem viajar na mesma direção? A frequência desse trem, das distâncias mínimas? Depende do tamanho das estações, né? São cápsulas, né? Imagina que são cápsulas. Imagina que são aviões separados. Sim, claro. Saindo a cada 40 segundos. Então, a cada 40 segundos sai um... basicamente como um aeroporto. Não? Então, você tem os gateways, né? Como é que fala em português? Enfim, os gateways de onde os aviões param, minha cabeça para o português às vezes falha. É a mesma coisa. Então, quantas cápsulas vão caber naquela estação? Né? Quantas portas de parada eu tenho para a pessoa embarcar e desembarcar? Né? E, obviamente, isso está relacionado à demanda de pessoas e carga que a gente tem naquela região. Isso a gente define uma estrutura. Cada um só. É um só, não? Não. Podem ser 30, 60, 40. Não só? Não tem não, um? Não. É um atrás do outro. Não atrás. Estou falando de paralelo ou atrás? Não, é sempre um tubo indo e um tubo voltando. Então, é sempre um atrás do outro. Sim, mas se um trem cai na avaria, o que acontece? Se ele não vai? Uma avaria, um trem para. O que acontece? Para o sistema inteiro. Para o sistema inteiro. Igual uma ferrovia. Exatamente igual uma ferrovia. O trem parou a ferrovia inteira. Não tem uma linha de escape? Não, tem. Mas, assim, até a gente tirar aquela cápsula de onde ela deu a avaria, para o sistema inteiro, a gente leva ela para a área de manutenção e o sistema volta a funcionar. Entendi? Claro. Tá ótimo. Pessoal, então todo mundo aí está com contato e e-mail do Ricardo Penzin, presidente da Hyperloop, a maior disrupção em transporte terrestre que existe na Terra, só com certeza. Não sei porque não tem lá, semana que vem eu vou para Dubai, não sei porque não tem lá ainda em Dubai, né, Ricardo? O cara fez tudo lá. Me dá mais um mês, eu te dou outra notícia aí. Me dá só mais 30 dias aí que eu te dou outra notícia. Vamos fazer a cidade lá, aquela caixa de vidro, não sei o que, caixa de ouro. Dubai, Abu Dhabi. Isso, tem que ter. Vai ter, óbvio que ter, né? Vai ter. Mas, galera, eu queria agradecer a presença. Eu queria agradecer aqui o tempo do nosso querido Ricardo Penzin, seu conhecimento disruptivo, agradecer a presença de todos, novos membros aqui da Nação Bora Fazer, vários embaixadores presentes, Dieter Borget, Selma. Dieter, quer falar alguma coisa, querido? Fica à vontade. Marcos Morichik. Não, só fazer um comentário aqui que fazia tempo que eu não escutava um assunto assim
disruptivo nesse nível, Ricardo. Parabéns. É fantástico ouvir um assunto desse. E como o pessoal estava comentando há pouco, é os Jetsons, né? Estamos chegando à realidade. E o Marco, aí, nosso querido italiano, falou sobre 2030, né? Quando as linhas se tocam, lembra? Então, nós estamos chegando aí neste momento. Só queria dizer para o Ricardo que me encheu de energia hoje, Ricardo, porque eu cheguei para o secretário do setor de compras essa semana e disse assim, cara, não é possível que eu estou em 2050 e tu está em 1960, pelo amor de Deus. É a nossa realidade, Selma, não se preocupe. Uma coisa simples, assim, os governos da gente são muito atrasados. Não sofro com isso, que é pior, mas é assim mesmo, o trabalho é de formiguinha. De formiguinha. Mas hoje eu recarreguei as baterias. Muito obrigada. Nada, que isso, é um prazer. Posso agradecer ou ainda vai falar? Pode sim. Obrigado, Marcos. Marcos. Coisa de Dieter. Só uma coisa. Dieter, os passageiros de Hyperloop, dentro de 10, 15 anos, vão ser seres humanos, mas também robô. Porque eles vão já também. Então, eles vão pagar ou não vão pagar, não sei. Os passageiros robóticos serão. É isso mesmo. É verdade, é isso aí. Pode falar, Ricardo. Eu queria agradecer demais. Tinha muito tempo que eu não participava de uma live tão bacana, tão interessante, com pessoas tão relevantes. Queria te agradecer, Fernando, demais. Primeiro pela amizade, pelo carinho, que eu sei que é genuíno. E por ter feito essa comunidade, que é um trabalho incrível que você está fazendo aí, com muito amor e muito carinho. E agradecer a todos individualmente aqui que participaram, e os elogios que eu estou vendo aqui no chat, me colocar inteiramente à disposição para cada um que tiver mais dúvida, quiser trocar uma ideia. Me manda um e-mail, a gente agenda um call, a gente fala de novo individualmente. Estou à disposição sempre. Fernando, muito obrigado, querido. Um beijo grande no seu coração, muita saúde, sucesso aí para você e para todo mundo em 2024. Obrigado, querido. E essa noite aqui, ela foi brindada, ainda brilhantada com a notícia do tamanho do que se tornou a Nação Bora Fazer, né? Hoje à noite acabei de ter informação que o Dieter me passou aqui, que temos membros em 29 países, num total de 1.103 cidades. Pessoas já entraram no nosso portal, fizeram o cadastro, estão nos nossos grupos de WhatsApp, já participaram de alguns dos nossos eventos. A gente dá volta ao mundo. Isso é disrupção no compartilhamento de conhecimento. E, claro, quem faz isso tinha que ter o Ricardo aqui para falar do Hyperloop. Obrigado a todos, meus queridos amigos, membros da Nação Bora Fazer. A sua dose de negócios, coragem e fé. Fiquem com Deus todos. Com Deus, até semana que vem. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Sensacional, Ricardo. Parabéns. Boa noite, pessoal. Obrigado. Beijão a todos. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado, Luciano. Tchau. Obrigado, Edson, Fernando, Cleverson, Adélia. Obrigado. Valesca, Ed Martins, Aline Silva, Odilon de Borba e Ed Martins, Valesca, Rodrigo Sobral, Guto César BPO, Marcos Morichique, cuidado aí dirigindo no Japão, meu querido amigo. Fica com Deus, Marquinhos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Thaís, obrigado, querida. Obrigado pelos seus copes. Falou, obrigado, seu Antônio. Vai com Deus, meu querido. Tchau, tchau a todos. Até semana que vem.